Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos traz, ó Pai, de chegar à tua casa novamente, de prestarmos culto ao Senhor, de te agradecermos, ó Pai, por tudo aquilo que nós estamos tendo a oportunidade de experimentar em ti, meu Deus. Nesse momento eu clamo, Pai, que o teu Santo Espírito esteja aqui neste ambiente, esteja nesse lugar. Nós, ó Deus, viemos aqui, ó Pai, e te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus. E nós clamamos, Pai, para que esses louvores, a nossa adoração, ela suba como um aroma suave ao Senhor, Pai. Ó Deus, que nós possamos acessar os céus nessa noite. Que nós possamos, ó Deus, nos achegar ao Senhor, Pai. Nos achegar ao teu reino, meu Deus, eu te peço. Fala conosco, continua falando conosco, Pai. Não somente, Deus, através desses louvores, mas através da palavra que o Senhor tem ministrado, Pai. Na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Eu trouxe hoje um tema, pode colocar aqui para a gente, Jefferson, por favor. Fortalecidos no meio da batalha. E eu acho interessante como o Espírito Santo ele vai fazendo as coisas se cruzarem. O Edu começa a trazer um testemunho aqui maravilhoso, onde nós vemos a batalha que ele já estava travando com algumas coisas que ele vinha tendo necessidade e por algum motivo as coisas não aconteciam para ele aqui, e nós percebemos que ele começa a acessar uma nova oportunidade quando ele muda a forma como ele se colocava diante do Senhor. Ele começa falando que uma pessoa entrega para ele uma oferta, que era oferta para que ele participasse de um curso, e para fazer isso, a pessoa precisa abrir mão do orgulho dela, não é assim? Primeira coisa, você abre mão do orgulho. Só que Deus, ele tem a forma dele fazer as coisas, e não é do nosso jeito. Então, para quem talvez já estava achando muito, recebeu um presente de um curso, agora durante o curso recebe uma oferta. E uma oferta que, vamos falar sério, né? $1.000? Eita, Jeová. Manda, né, Nino? Então, é interessante como Deus faz as coisas e como Ele quer buscar fazer as coisas. E eu trouxe essa passagem que está no capítulo 41 de Isaías, e o contexto do profeta Isaías, nesse capítulo, ele vai falar sobre algo que era voltado a trazer a soberania do Senhor, a soberania de Deus para aquele povo. O Israel estava sobre o cativeiro babilônico, e essa palavra que Isaías traz, então, essa profecia, ela vai falar sobre essa promessa da libertação de Israel do cativeiro babilônico. Também nós vamos ver sobre a questão que estava vindo um líder que iria libertar aquele povo. Esse líder, ele ia governar sobre as nações. E aqui nós vemos que é Ciro, né? Está falando sobre Ciro. Isaías também vai falar no capítulo 41 sobre a visão de um Deus que é o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, que era capaz de fortalecer o povo de Israel, que naquele momento estava muito temeroso, e ele faz isso através de uma palavra, de uma promessa, que vai estar no verso 10. No verso 10. Aonde ele vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha mão, com a minha destra fiel. Não sei se o Jefferson coloca aqui, mas eu já li para vocês. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Quando eu paro para poder fazer uma ministração sobre esse tema, eu faço isso porque, se você, assim como eu, está inserido nessa terra, você tem as suas obrigações, você deve ter as suas batalhas para lutar, sim ou não? Acho que todo mundo, né? Então, eu não sou diferente. Nós buscamos a Deus, nós começamos isso pela madrugada, nós temos ali um compromisso de jejum, tem oração, tem o preço que nós pagamos participando dos eventos da igreja, nós gostamos e amamos isso, nós servimos, mas isso não faz com que as batalhas não possam vir. Só que nesse texto eu já recebo um comando da parte do Senhor:
não temas. E muitas pessoas vão acreditar que o fato de você se aproximar de Deus é simplesmente por isso. Você vai ter ausência de batalhas. Só que o próprio Cristo, lá em João capítulo 16, verso 33, vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E nós precisamos nos apropriar dessa passagem de João, porque Jesus ele está dando o caminho para que nós possamos compreender. Você está vivendo fora desse mundo? Não, né? Então, se nós estamos inseridos nesse mundo, naquela realidade que Jesus estava, nós iremos enfrentar essas dificuldades. Mas olha que interessante, às vezes as pessoas elas olham, elas nos julgam, e elas até começam a falar que o problema que você tem vivenciado, a batalha que você tem se submetido, é porque existe alguma coisa que você fez de errado. Vocês lembram do livro de Jó, que vai falar sobre aquilo que Jó vivenciou com os seus 3 amigos? Nós estamos fazendo lá a leitura do livro de Jó na live, às 4 da manhã, e nós vimos lá primeiro Elifaz, que chega com uma palavra que de certa forma era uma palavra certa. Só que a forma como Elifaz coloca é totalmente desproporcional. E aí quando tudo parece que já foi bom para Jó ouvir, Jó então tem ele reclama ali com Deus, né? Ele tem um desabafo dolorido. E aí vem agora Bildade. É Bildade mesmo que chama? Me ajuda aí. É um nome assim, gente, me perdoem, tá? Porque os nomes são diferentes na Bíblia, né? Bildade, ele traz uma outra palavra de confronto para Jó, que mais ou menos é assim: se você está passando por algum problema, é porque você fez alguma coisa errada, viu, ô Marcos Paulo, MP? Você está pagando seus pecados aqui. Essa é o resumo. Só que nós precisamos ter maturidade espiritual para poder ouvir até aquele que está chegando para poder falar com você: olha, eu tenho vivenciado uma batalha, eu estou enfrentando uma dificuldade. A antiga forma dos religiosos, eles interpretarem se a pessoa estava numa bênção ou não, era se a pessoa estava prosperando, se a pessoa estava tendo um resultado positivo naquilo que ela fazia, é porque ela estava seguindo os caminhos de Deus. E se estivesse enfrentando algum problema, viu, Samuel? Eu acompanhei o Samuel esses dias, ele venceu algo que eu sei que foi da parte do Senhor. No início da semana ele falou: Eri, eu quero te dar um testemunho, mas eu não sei nem como é que eu começo esse testemunho, porque eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo. E quando ele falou, eu enxerguei de forma extremamente clara que aquilo era da parte do Senhor. Aquilo não tem nada a ver com o meio natural. O meio natural, ele trazia para você um medo, né? Um medo, uma dúvida, mas o sobrenatural falava: eu estou contigo, né? E então, se eu olho para essas pessoas que vão tentar pintar um cenário, que eu tenho enfrentado batalhas, é porque eu estou fazendo algo errado, aí eu tenho que desconsiderar aquilo que a Bíblia vai mostrar. Porque eu citei aqui sobre Jó, e quando nós vamos chegar no final da leitura de Jó, a Bíblia vai dizer que o final de Jó foi melhor do que o início. E quantos aqui já tiveram a oportunidade de ouvir sobre a história de Jó? É dolorido você ver a história de Jó. Muito dolorido. Ao ponto dele falar: eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Só que eu vejo toda essa história de Jó e chego no final e encontro uma passagem que vai dizer que o final dele foi melhor do que o início. Então, eu não posso chegar aqui como uma pessoa dotada de religiosidade para dizer para você que você vai enfrentar batalha, que você vai encontrar dificuldade porque você está fazendo algo errado. Não é me dado esse direito. Quando eu olho para outras figuras na Bíblia, exemplo, Davi, antes de Davi reinar, o que Davi teve que fazer? Quantas lutas foram travadas pelo rei Davi, até que ele chegasse ao reino? Quando eu olho um outro exemplo, o exemplo de José, para que José chegasse a se tornar o príncipe no Egito, o que aconteceu com José? Qual foi o caminho que José ele encontrou? Foi um caminho que
foi só de bênção, aleluias, glória a Deus, o Senhor me deu uma visão, eu falei, e agora eu estou fluindo porque os meus irmãos entenderam a visão, agora eles vão me carregar, vão, me dar geleinha real, agora está tudo resolvido. Não, foi sofrimento, foi batalha. José chegou à beira da morte. Quando eu olho um pouco mais, eu vou ver que a história e o preço que Cristo pagou, ele só chega ao momento qual ele é exaltado, porque antes ele foi ferido. Aí eu faço uma pergunta para você. O meu áudio tá bom aí para vocês, o microfone? Tá. Vocês estão vendo que eu tô gritando? Acho que é meu retorno aqui que não tá legal, Jefferson. Obrigado. Tá. Aumenta só um pouquinho para mim aqui. Eu estou começando a gritar aqui, mas é porque eu estava achando que vocês não estavam ouvindo. Mas eu falo alto mesmo, né, amor? Não falo não, né? Tá. Tá vendo aí, ó? Preto. Então, obrigado, Jefferson. Obrigado. Melhorou. Eu preciso compreender que, olhando esses cenários, e eu posso hoje dizer com muita maturidade, olhando, assim ficou perfeito. E olhando para a minha vida, que muitas vezes o sinal da batalha não significa um abandono da parte do Senhor. Até porque quando eu pego essa passagem do verso 10, eu vou entender que o Senhor, ele não tem promessa que eu não vou vencer a batalha, sabe, MP? Ele não tem. E aí a batalha, eu estou dizendo qualquer batalha. Talvez uma batalha financeira, talvez uma batalha nos seus negócios, talvez uma batalha no seu relacionamento, qualquer batalha. Talvez uma batalha na saúde. Deus não existe promessa dizendo que nós não iremos não viver essas batalhas. Só que nós temos diversos momentos, diversas passagens, onde nós vamos compreender que Deus ele tem uma promessa para nós, que Ele está conosco no meio dessas batalhas. E isso é indiscutível. Quando eu entendo, então, que o fato de eu estar vivenciando e passando por uma batalha, que não significa o abandono da parte do Senhor, eu preciso começar a ver, por esses nomes que eu estava listando, que existe um sinal aí. E esse sinal é de promoção. Nós costumamos a dizer lá na live, lá para algumas pessoas, que aquilo que elas têm vivenciado hoje não é para a morte, mas é para que a glória do Senhor seja revelada através da vida dela. E pastor, eu preciso entender, por essas histórias bíblicas todas, que existe uma promoção aí, aonde você tem vivenciado essa batalha. E eu posso te afirmar que quando nós estamos em Cristo, essas batalhas todas, elas gerarão uma promoção sobre a sua vida. Se você tem um nível de guerra, de batalha ao seu redor, eu quero te dar uma notícia muito positiva. Você pode ter certeza que aquilo que o Senhor te chamou, o convite que Ele te fez, o que Ele implantou dentro de você, é para que haja uma grande revolução através da sua vida. Ninguém fica inventando ou criando problema para si por algo que ele não vai fazer uma diferença por onde ele está, na vida das pessoas. Você pode ter certeza. Eu tenho vivenciado, tenho andado muito com o pastor Wellington, e uma das coisas que a gente mais percebe é que quanto mais nós nos dedicamos às pessoas, parece que as pessoas vão afrouxando o compromisso. Não é assim, pastor? E às vezes você faz tanto, você carrega, vamos lá e tal, e as pessoas simplesmente elas vão esfriando. Mas eu sei que isso não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com essas pessoas, mas tem a ver com aquele que não tem interesse para que a glória do Senhor seja revelada através da sua vida. Agora eu quero te dizer, assuma esse compromisso, porque antes que tudo comece a acontecer sobre a vida do povo de Israel, lá em Jeremias vai dizer que apareciam ali falsos profetas e começavam a falar para eles, para o povo de Israel, que o cativeiro babilônico era uma coisa rápida, que logo eles iam sair dali. Mas aquilo que vinha da parte do Senhor falava que não. Eles viveram ali 70 anos. A orientação é casam, constroem casas, têm os seus negócios. Era diferente.
o povo teria que passar pelo momento da batalha. Eles teriam que passar pelas suas dores internas. Só que olha que interessante, antes que o milagre pudesse acontecer sobre a vida daquele povo, nós vemos um comando de forma clara no verso 10. E o comando é, não temas. É assim que começa o versículo. Não temas, porque eu sou contigo. Observa aqui o seguinte, isso é uma ordem de execução. Vê se vocês conseguem entender isso. Começa, não temas, que a expressão disso é para um comando. Deus ele não traz aqui uma questão de explicação, ele traz uma questão de ordem, uma questão de vá lá e faça, não temas. E isso, se eu pego, isso é muito forte, porque quando eu vou para a parte de explicação, eu posso entender de outra forma. Entenda tudo. E aí eu gostei que hoje lá no testemunho do MP, lá na Donep pela manhã, o MP falava assim, aí o prédio caiu, eu não estava entendendo nada. Né? Não é assim que você falava? Aí a minha esposa, Deus falou com ela, nós vamos para os Estados Unidos e tal, vou estudar lá e tal, e ele falou assim, não estou entendendo nada. Olha que interessante, MP, Deus não está perguntando assim, uma parte de explicação lá, entenda primeiro, filho, entenda primeiro. Mas a palavra que é dada é, não temas. Falou não temas, amigo, pode ter certeza, essa promessa ela vai se cumprir. Imagina que esse povo de Israel que estava vivendo o cativeiro, era o pior momento da vida deles. Só que a palavra ela vem porque ela traz esse desafio para aquilo que gerava o medo dentro do coração deles. Então ele não precisa entender tudo, então não tem explicação, não entenda tudo, não controle tudo, que às vezes a gente quer fazer isso, não é? A gente quer ter o controle, a gente quer ter razão, a gente quer fazer com que as coisas aconteçam. E você quer ver uma coisa para um adulto, que é o pior sentimento da vida, é você se ver sem controle das coisas. Sim ou não? Quando nós viemos para cá, gente, vocês que talvez estão mais tempo que a gente aqui, foi simples chegar aqui? Você teve que abrir mão de detalhes, de coisas pequenas, que às vezes para você era muito mais importante. Eu e a Fabrícia, a gente tinha um perfil que era até diferente do perfil que nós estamos exercendo aqui hoje. Era um perfil que a gente tinha mais, desenhava projeto, era mais ativo, tudo, e aqui a gente começou a falar, não, a gente está vivendo aqui na agenda de Deus. E aí dói, porque você é confrontado por isso. Entenda que também a parte da explicação não vai dizer, resolva tudo. Olha, povo, resolva tudo. Não. A profecia era clara. Existe uma promessa de libertação desse povo de Israel. E Deus estava enviando, talvez, aquele que jamais seria escolhido por um religioso. Vamos colocar assim? Deus estava levantando Ciro, que era um persa, para poder tirar esse povo do exílio babilônico. Olha que maluquice isso. Se eu entendo que eu estou debaixo da palavra de Deus e tem colocado uma responsabilidade na minha mão, o que eu vou fazer, pastor Wellington? Eu vou resolver tudo. Só que não é essa palavra que nós iniciamos a leitura desse verso. A palavra diz apenas, não temas. Por que ela vai falar não temas? Porque hoje nós vemos uma igreja, nós vemos pessoas que são totalmente paralisadas pelo medo. E quando nós somos paralisados pelo medo, eu vou te dizer que o propósito qual você foi gerado em Deus, ele não vai acontecer. Porque aquilo que está na sua mão, aquilo que está na mão da má-fé, o Eduardo não vai poder fazer. Ah, mas os dois são casados, são uma só carne? Sim, no contexto conjugal. Agora, aquilo que a má-fé carrega, jamais o Eduardo vai poder executar. Viu, Edu? Jamais. Nessa hora. Então, não tem como. Quando eu ouço, não temas, eu preciso compreender que o Senhor tem me chamado novamente a gerar movimento em mim. Porque eu não temas, automaticamente Ele vai me projetar para aquilo que a fé vai me convidar a fazer. Se eu não entendo isso, e eu talvez busque explicação no Senhor, e agora eu não estou entendendo nada,
Eu não tenho controle de nada. E eu não posso executar nada. O medo, ele vai me tomar de tal forma que eu vou perder a minha visão. Lembra que a visão é diferente de vista? Visão é aquilo que o meu coração vê, a minha mente está projetando. Eu vou ser obrigado a começar agora a olhar só para aquilo que está acontecendo agora. É o do dia. Do dia está errado, meu irmão, vai dar tudo errado. Minha vida acabou, já era, nós não temos mais controle. Automaticamente, quando eu estou cheio de medo, o que vai diminuir em mim? A fé. A fé vai diminuir. Porque os meus olhos vão ficar fixados naquilo que tem me gerado dor, que tem me gerado problema. O medo vai fazer com que os gigantes, eles fiquem maior do que Deus. E eu quero te dizer que hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu amarro esses gigantes sobre a sua vida. Esses gigantes não irão prevalecer, porque maior é Deus. A fidelidade que nós recebemos, que nós temos da parte de Deus, não tem nada a ver com medo. Então eu quero te dizer que nesse dia, cada uma dessas batalhas que você tem enfrentado, elas cairão por terra na autoridade do nome de Jesus. O tamanho da sua batalha nunca será maior do que a fidelidade de Deus sobre a sua vida. Olha que interessante. O que te ameaça hoje, essas dores que estão vindo diante de você, elas jamais terão um compromisso de fazer com que o seu futuro seja definido. Porque quando nós ouvimos da parte do Senhor, não temas, eu sou contigo, nós estamos sendo chamados a entender um tripé espiritual poderoso nessa passagem, nesse capítulo 10. Eu não posso mais ler Isaías 41 com um olho de quem está fazendo uma leitura corrida. Não. Eu preciso ler com quem está recebendo um chamado da parte do Senhor, dizendo para mim, olha, não temas, porque eu sou contigo. O primeiro pilarzinho desse tripé é a presença. Ele fala, eu sou contigo. É um chamado de presença. Quando eu olho lá para Salmos, o salmista Davi, no capítulo 23, no verso 4, vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Você até pode se sentir sozinho, mas nunca esteve abandonado. Deus não envia simplesmente ajuda para a sua vida. Deus está contigo. Não tem nenhum desafio que você vai enfrentar sozinho. Viu, Edu? Edu, que você não falou sobre isso, você testemunhou daquilo que você está vivendo. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Que a gente se sinta desafiado a mudar, a buscar isso da parte do Senhor. O segundo pilar, ele vai falar sobre capacitação sobrenatural. Quando ele diz, eu te fortaleço, ele traz capacitação sobrenatural. A fraqueza humana, ela é o palco favorito para que haja o poder do Senhor. Já imaginou isso? Na fraqueza humana, é um palco favorito, onde o poder de Deus ele é expressado. E aí eu mostro para vocês, lá em 2 Coríntios, quando Paulo disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, porque sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Nós estamos falando de batalha aqui, gente. Pelo amor de Deus. Por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. Talvez você tenha chegado aqui cansado. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele vai renovar. Ele vai restaurar a força em você hoje. Em nome de Jesus. Deus não espera que você seja forte. Ele acaba se tornando a força por você. Eu posso não estar aguentando mais nada, Mafê. Eu posso estar simplesmente voltado para a minha dor. Mas o Senhor me levanta pela sua destra. É isso que esse texto está dizendo.
O terceiro pilar desse tripé é a segurança. Quando é dito, eu te sustento com a minha destra fiel. Sustentar significa impedir a queda, ok? Você pode até balançar, mas você não cai. Você pode até balançar, mas não cai. Né, pastor? Quantas conversas nós temos desde 2023 até aqui? E eu só vejo o pastor Wellington crescendo. Crescendo quanto pessoa, crescendo quanto empresário, crescendo quanto pai, crescendo quanto pastor. E me alegra, porque eu sei que em todas as batalhas, o Senhor fez com que você saísse mais forte, mais fortalecido. E eu fico feliz porque eu tenho aprendido com o pastor Wellington. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 18, nós vamos ler: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Qual que é o nosso maior compromisso hoje? É ganhar muito dinheiro? É viajar o mundo todo? Nosso maior compromisso hoje é nós chegarmos a esse reino celestial, ao novo céu e à nova terra. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós conseguimos compreender a dimensão o qual nós somos chamados a viver. O mesmo Deus que te chamou é o Deus que vai te manter de pé. Eu não sei qual foi o chamado que você recebeu na sua vida, mas eu quero te dizer que você vai se manter de pé. O Senhor tem te colocado sobre um novo tempo. E esse tempo, aonde aquilo que parecia que ia acabar com você, ele vai se tornar algo para que seja um altar, para que as pessoas reconheçam o poder que o Senhor tem derramado na sua vida. Por isso, Edu, eu fiquei tão feliz por essa palavra que você trouxe hoje, de dízimos e ofertas aqui, irmão. Uma palavra de dízimo e oferta, quando ela é dada com testemunho, ela realmente mostra o poder que é quando você exerce essa fidelidade. Quando nós olhamos para o reino animal, nós enxergamos a diferença clara entre a águia e entre os demais pássaros. Todas as vezes que vêm os ventos fortes, enquanto os outros pássaros buscam abrigo, esconder, se proteger dos ventos, a águia ela enfrenta. E quanto mais forte o vento, ela mais é projetada para o alto. E eu quero te dizer que se você tem se envolvido, ou está hoje, com esse sentimento, dessa luta, dessa batalha, eu quero te dizer, por experiência, todas as vezes que nós enfrentamos, eu e Fabrício, grandes batalhas, nós saímos mais fortalecidos. Nós sabemos hoje, de forma extremamente clara, que o compromisso que Deus tem na minha e na vida dela, é para que nós sejamos luz por onde nós passarmos. E aí nós somos confrontados. E glória a Deus por isso. Quando a gente conversa com algumas pessoas, até familiares nossos, a expectativa de vida nossa juntos, de casal, era pouca, né, Fabrício? Uma tia minha conversando comigo, com todo carinho da vida, ela falou assim: nossa, até hoje vocês estão casados. Eu falei, glória a Deus por isso. Só que até aquele momento, ela já tinha, as duas filhas delas, infelizmente, tinham perdido os casamentos. E todos os ventos fortes que eu e Fabrício nós enfrentamos, nos projetaram para um lugar mais alto. E eu creio que o Senhor tem algo para fazer conosco aqui nesse país. A gente nunca foi tão espetado como nós estamos sendo aqui hoje. Mas eu também costumo brincar com os meus amigos, que eu digo que hoje eu estou casado com a Fabrícia. Porque no Brasil era tanta atividade, era tanto compromisso, era tanta, né, empregada, família dentro de casa. E hoje a gente tem que se ver, né? Pelo menos era para se ver, né, Elisa? Sem contribuição. A batalha que você pensou que iria te destruir, será exatamente o que Deus tem precisado para te exaltar. É duro ouvir isso, né? A batalha que você tem imaginou que iria te destruir,
é exatamente aquilo que Deus precisa para te levantar, viu, Edu? Então eu sei que vem muitos e mais muitos prêmios, na autoridade do nome de Jesus, eu creio. Que alegria ver isso, meu Deus. Quem não deve estar gostando tanto é a Mafê, porque ela compete bastante. Estou brincando, nunca. Que ganhe muitos e muitos, né, Mafê? Eu quero te dizer que essa questão da águia e dos pássaros comuns, você não tem que pedir para o Senhor para que venha menos ventos. Você tem que pedir para o Senhor para você ir cada vez mais alto. O Senhor tem um compromisso para você, porque a palavra vai dizer que ninguém acende uma candeia para ela ficar embaixo do móvel, no lugar escondido. Ela é acesa para ela ficar por cima. Então, o seu lugar onde você tem andado hoje, eu quero te dizer que o Senhor quer te colocar em destaque. Porque toda vez que eu falo, eu não estou aguentando mais, talvez aquilo que estava separado para você, junto ao Senhor, é parado, porque você não está conseguindo passar por essa prova. Pode ficar de pé? Eu quero profetizar sobre a sua vida, que hoje vai haver uma quebra das mentiras que talvez tenham te travado, das mentiras que às vezes têm feito com que você não consiga avançar mais. Talvez você possa estar entendendo que existe um teto, já parou aqui para mim, daqui eu não consigo mais fluir. Eu quero dizer que essa noite, na autoridade do nome de Jesus, você vai fluir. Feche seus olhos, por favor. Pai, nós te pedimos para que neste momento, Pai, o teu poder venha. Que nós possamos, ó Deus, expressar aquilo que o Senhor tem nos chamado para expressar, Pai. E Deus, eu dou uma ordem agora para todas as mentiras que foram colocadas sobre os nossos ouvidos, sobre as nossas mentes. E eu declaro agora a falência sobre cada uma delas. Nenhuma dessas mentiras, Pai, elas irão nos atrapalhar mais. Nós somos aqueles que já começaram a compreender, ó Pai, se nós estamos vivenciando problemas, batalhas, é porque nós temos algo grandioso dentro de nós para que seja revelado. Aquilo que nós vimos aqui para a história desses homens, Pai, que essas batalhas chegaram a ele, para que a promoção pudesse chegar também na vida deles. Nós tomamos posse dessa palavra nessa noite, meu Deus. Pai, então toda aquela palavra que era dita, eu não vou conseguir, ela cai por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Toda palavra que vinha à nossa mente, esse é o meu fim, essa palavra cai por terra agora na autoridade do nome de Jesus. E se por algum motivo, algum de nós, em algum momento, pensou, Deus se esqueceu de mim, essa palavra também ela é repreendida agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, que os olhos espirituais sejam abertos nesse momento. Que todas as pessoas, ó Pai, possam enxergar cada uma das maravilhas que o Senhor nos fez até aqui. Nós queremos, Pai, andar agora não mais presos no medo, mas nós queremos agora, Pai, fluir nessa palavra, nesse comando, não temas, porque nós sabemos que o Senhor é conosco, meu Pai. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que ainda não acabou, ainda não parou. As promessas do Senhor elas só estão começando a vir sobre a sua vida. Não morreu, os seus sonhos não morreram. Cada uma das palavras que foram liberadas sobre a sua vida, cada uma das profecias que foram liberadas sobre a sua vida, nenhuma delas morreu. Em nome de Jesus você será restaurado plenamente na autoridade do nome de Jesus. Pai, derrama mais da tua graça, derrama mais do teu amor, Pai, do teu poder, em nome de Jesus. E Deus te diz, eu ainda estou escrevendo a sua melhor história. Eu ainda estou conduzindo a você para a sua melhor e para a sua maior versão. Nós sabemos, ó Deus, que os teus planos são maiores do que os nossos, Pai. E nós tomamos posse disso, meu Deus. Nós sabemos, Pai, que todas as histórias que estão escritas pelo Senhor, elas sempre terminam em vitória. E nós tomamos posse dessas histórias. Nós declaramos que nós queremos viver a cada dia mais e mais e profundamente, Deus. Em nome de Jesus, essas histórias que nos conectam, que nos levam, Pai, para esse tempo de vitória, Pai. Ó Deus, nós
estamos aprendendo em Ti. Nós estamos, ó Deus, Pai, vivenciando coisas que nós sabemos que só podem vir das Tuas mãos, e nós Te agradecemos por isso, Pai. Em nome de Jesus. Declara junto comigo assim, ó: Senhor, libera força sobre a minha vida. Aonde havia medo, estabeleça coragem. Aonde havia cansaço, derrama renovação de ânimo. Aonde havia sensação de queda, me sustenta com a sua destra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Pai, nós precisamos ser sustentados por Ti, meu Deus. Nós sabemos, Pai, que a nossa confiança não é nada se nós não colocamos a confiança no Senhor. E nós tomamos posse nessa noite, Pai, sobre esse comando do não temas. Nós queremos fazer mais, nós queremos ir mais longe. Nós não queremos, ó Deus, ficar parados, estagnados. Nós queremos nos movimentar, ó Deus, para que a Tua glória seja percebida, seja vista em nós, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te dizer que você não está apenas sobrevivendo à batalha. Deus está te fortalecendo para governar depois dela. Sobre cada uma dessas dores, sobre cada uma dessas demandas, o Senhor tem te fortalecido e você vai governar sobre elas. As pessoas irão olhar para você e elas irão te perguntar o que foi que você fez, porque elas vão perceber que existe algo novo, existe uma atração nova, existe algo que está fluindo através da sua vida. A palavra do Senhor diz que de nós fluirão rios de águas vivas. Que essas águas vivas sejam percebidas sobre a vida de cada um de vocês. Nenhuma dessas batalhas irá prosperar mais na autoridade do nome de Jesus. E eu quero te dizer que quem é sustentado por Deus não termina no chão, mas termina no propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas.